Ok, então recomeçando, bom dia. No dia 24 de julho do ano de 2000, portanto já lá vão alguns anitos, foi oficializada a transferência de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid, por 60 milhões de euros. Pequenos trocos, qualquer um de nós deita a mão ao bolso e as moedas que lá saem contabilizam 60 milhões de euros. No entanto, mais do que o dinheiro envolvido nesta transferência, ficou conhecida por ser uma das transferências mais polémicas de sempre. Isto porque trocar o Barcelona pelo Real Madrid não é propriamente a mesma coisa que trocar o Pampilhosa pelo Mealhada, não é propriamente a mesma coisa que trocar o Manchester United pelo Manchester City, não é a mesma coisa, é uma das maiores rivalidades que existe no mundo do futebol, pelo menos para mim que não percebo assim tanto de futebol, acho que o Barcelona-Real Madrid está acima de qualquer outra rivalidade existente nesse mundo. Os adeptos do Barcelona não aceitaram muito bem esta transferência, e eu estou a ser muito simpático ao dizer isto. O não aceitar bem, se calhar, não é propriamente a expressão que melhor descreve aquilo que os adeptos do Barcelona sentiram na altura e sentem também ainda hoje. E então, de várias formas, eles tentaram dificultar a vida de Luís Figo, principalmente quando ele jogava contra o Barcelona e no estádio do Barcelona, portanto, tipicamente era ele que batia os cantos, e bater os cantos no estádio do Barcelona era algo que era muito complicado para ele. No entanto, no meio de muita coisa que foi dita, de muito insulto, de muito trocadilho, algo engraçado com o nome de Luís Figo, aquilo que os adeptos do Barcelona mais lhe chamavam, ou mais lhe diziam, é que ele tinha sido infiel. Ele tinha sido infiel para com o Barcelona, ele não tinha respeitado o Barcelona, não tinha sido fiel para com aquele clube e para com os seus adeptos. E será que realmente Luís Figo foi infiel? Em Gálatas 5, 22 e 23, nós lemos: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fidelidade é o primeiro elemento do terceiro e último grupo de três elementos dos componentes do fruto do Espírito. Portanto, se nós dividirmos tudo aquilo que é a descrição do fruto do Espírito em conjuntos de três, fidelidade é o primeiro elemento do último conjunto. Então, no primeiro conjunto nós temos amor, alegria e paz, que dizem respeito ao relacionamento que nós temos com Deus e aquilo que os outros podem ver através disso. Portanto, a forma como nós nos relacionamos com Deus é algo que é visível por aqueles que estão à nossa volta. No segundo grupo nós temos longanimidade, benignidade e bondade, diz respeito ao tipo de cristão que nós somos, no relacionamento que temos com as outras pessoas. E este, se calhar, mais diretamente as outras pessoas veem, porque é a forma como nós nos relacionamos com eles. Depois, o terceiro, fidelidade, mansidão e domínio próprio, diz respeito mais ao nosso interior. Aquilo que é suposto nós sermos quando mais ninguém está a ver. Aquilo que são os traços, os verdadeiros traços e reais traços do nosso caráter. Fidelidade, estando incluído neste grupo, é algo que nós devemos ter, é algo que outros devem ver, que nós temos, porque somos de facto fiéis, mas é também algo que deve estar cá marcado no nosso interior. Portanto, é algo que nós devemos revelar quando estamos nós próprios, sozinhos, nas nossas pequenas coisas que nós fazemos. Fidelidade deve ser algo que se encontra aí. Deve ser um verdadeiro traço do nosso caráter. Nós devemos ser pessoas fiéis. O dicionário da língua portuguesa define fidelidade como qualidade de fiel, quem diria, fé, lealdade, verdade, veracidade, exatidão. Ainda a definição daquele para fiel é que guarda fidelidade, mais uma vez quem diria, constante, verídico, exato, seguro, probo, honrado, que não falha. E de facto, esta ideia de fidelidade é aquilo que está um pouco na nossa cabeça. Quando nós falamos em alguém que é fiel, quando nós falamos em fidelidade, vem sempre esta ideia de alguém que é verdadeiro, alguém que é exato, alguém que é seguro. Quando falamos naqueles amigos que nos são fiéis, nós sabemos que são aqueles que, independentemente das circunstâncias, estarão lá. Portanto, são a nossa segurança também. São pessoas em quem nós confiamos verdadeiramente, porque são pessoas verdadeiras. Então, associada à ideia de fidelidade, há todas estas coisas boas,
Tudo isto que são traços de caráter que são bons de ter, que nós gostamos de apresentar e gostamos que nos sejam apresentados e que nós gostamos de certa forma, educar os nossos filhos também nesse sentido. São traços de caráter que são bons de se ter, mesmo que olhemos para eles de uma forma completamente não bíblica. Se nós afastarmos a Bíblia e se olharmos só para o dicionário, é bom ser-se verdadeiro, é bom ser-se exato, é bom ser-se seguro, etc. Então é uma boa característica, é um bom traço de caráter. Ser fiel é algo que é bom de nós termos e de nós apresentarmos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25 e vamos ler dos versículos 14 até 30. E diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu servo: Muito bem, bom e fiel servo. Disse-lhe o seu senhor: Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que receber 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste e ajuntas onde não espalhaste. E com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus já entrou triunfalmente em Jerusalém e a sua crucificação está cada vez mais próxima. Ainda assim o seu ensino não abrandou, antes pelo contrário. Desde que houve a entrada triunfal em Jerusalém, Jesus procura ensinar muitas coisas. Também, se calhar, pelo sentido de urgência. Já tinha pouco tempo. Então, aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus procura ensinar é um volume muito grande. Esta parábola insere-se numa parte em que Jesus falava acerca do reino de Deus, num discurso no Monte das Oliveiras. E temos nesta parábola 4 personagens distintas. 2 delas são muito parecidas, mas ainda assim temos 4 personagens. Temos o homem, ou o senhor dos servos. Temos o servo que recebeu 5 talentos, o servo que recebeu 2 talentos e, finalmente, o servo que recebeu apenas 1 talento. Dado que é uma parábola, podemos já tentar associar quais eram as personagens a que Jesus, ou melhor, a quem é que Jesus se refere com cada uma destas personagens. O Senhor dos servos simboliza o próprio Senhor Jesus, aquele que de alguma forma se ausentou durante algum tempo e há de voltar. E ele deixou algo para os seus servos, que os seus servos tinham a função de gerir ou de alguma forma administrar. Mas o Senhor dos servos simboliza o próprio Jesus. Cada um dos servos, nas suas diferenças, mas os 3, simbolizam-nos a nós, os cristãos. Aqueles que aqui estão, enquanto Jesus foi, enquanto Jesus não volta, que têm algo que Jesus deixou, que devem gerir, que devem administrar. A cada um de nós foi-nos confiado alguma coisa e a nossa função, a nossa missão é gerir isso que nos foi confiado até que Jesus volte.
vemos logo que, apesar de todos os servos terem a mesma função de gerir, a dimensão dessa função varia entre eles. A um foram confiados 5 talentos, a outros foram confiados 2 e a outros foi confiado só 1. E vemos também que o resultado foi diferente entre eles. Da premissa que cada um tinha, daquilo que cada um tinha que gerir, aquilo que cada um obteve, houveram ali algumas diferenças. Apesar de 2 deles, com a sua administração, terem conseguido duplicar aquilo que lhes foi confiado, houve um deles que claramente teve um resultado diferente, também porque teve uma atitude completamente diferente. Aquilo que ele decidiu fazer foi completamente diferente daquilo que os outros 2 decidiram fazer. Ainda assim, há 4 pontos que eu queria salientar sobre esta parábola ou passagem, que são relevantes também para nós nos dias de hoje. O primeiro ponto é a posição de Jesus no presente. Versículo 14. Vou dar aqui um bocadinho para trás. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Já tínhamos visto que este homem, ou este senhor dos servos, simboliza o próprio Jesus. É uma clara referência a Jesus. Pouco tempo depois de Jesus apresentar esta parábola, ele foi crucificado, ele morreu, ressuscitou e depois ascendeu aos céus e ainda não voltou. Para a nossa tristeza, ainda não voltou. Ainda aqui estamos. E então, aquilo que aconteceu foi que, quando ele ascendeu, ele prometeu que iria preparar o nosso lugar, iria interceder por cada um de nós e que iria regressar. Dentro do contexto da passagem ou do contexto da parábola, nós estamos nesta fase em que Jesus foi, mas já há de voltar. Então, o Senhor dos servos foi, confiou alguma coisa aos seus servos, mas já há de voltar. Isto deve-nos animar, porque é o regresso de Jesus e de facto, se fosse ontem já seria tarde, mas deve-nos animar porque é o regresso de Jesus. Mas também vem com a outra parte. Deve-nos pressionar um bocadinho. O que é que nós estamos a fazer com aquilo que Jesus nos confiou? O que é que nós estamos a fazer com aquilo que é suposto administrarmos? O que é que nós estamos a fazer com aquilo que conhecemos do seu Evangelho? E então, há estas 2 partes. Jesus já devia ter vindo ontem, todos nós queríamos que ele tivesse vindo ontem, porque este mundo, de facto, é só canseiro e enfado, mas, por outro lado, até ele voltar, há esta pressãozinha em cima de nós. Cada um de nós tem que fazer alguma coisa. E fica a pergunta para cada um de nós, o que é que estamos a fazer com aquilo que nos foi confiado? E este é o primeiro ponto, a posição de Jesus no presente. O segundo ponto é a posição do crente no presente, versículos 15 a 18. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então houve uma distribuição de talentos conforme a capacidade de cada um dos servos. Isso fica claro no versículo. A cada um foi entregue aquilo que eles tinham capacidade de administrar, aquilo que eles tinham capacidade de gerir. 2 dos servos tiveram a mesma atitude e, de certa forma, o mesmo resultado. Cada um deles duplicou a quantidade de talentos que lhe foi entregue. Mas o terceiro servo teve uma atitude completamente diferente, o que provocou também um resultado completamente diferente. A aplicação para nós, ou melhor dizendo, a questão para nós é qual destes servos somos nós. Nós somos aquele que tem capacidade para 5, somos aquele que tem capacidade para 2, ou somos aqueles que têm capacidade para 1. E independentemente da nossa capacidade, o que é que nós fazemos com aquilo que nos é entregue? Nós vamos gerir, administrar, existe outra tradução que diz granjear, eu gosto muito desta palavra, granjear. Fazer qualquer coisa com aquilo. Ou vamos enterrar, ou vamos esconder. É essa a questão para nós. A resposta vai variar entre cada um de nós. Cada um de nós for olhar para dentro de si, vai pensar qual é a capacidade que eu tenho ou não, vai fazer umas pequenas contas, se calhar vai colocar tudo numa folha de Excel para a coisa ficar bem arrumada e cada um de nós vai conseguir tirar dali, se calhar, um resultado. Mas, idealmente, todos nós devíamos ter uma grande capacidade para receber o que quer que seja que Jesus nos fosse entregar ou que Jesus nos fosse confiar e com essa grande capacidade nós, idealmente, também deveríamos querer fazer grandes coisas. Não deveríamos querer esconder,
não deveríamos querer enterrar, não deveríamos querer de forma nenhuma que aquilo que nos foi confiado fosse só para nós. Acima de tudo, não deveríamos fazer com medo. Não deveríamos fazer com medo que quando o nosso Senhor voltasse, nos viesse cobrar alguma coisa. Então, a posição do crente no presente. Que capacidade é que nós temos e o que é que nós estamos a fazer com essas nossas capacidades? Mais uma questão para cada um de nós responder. O terceiro tópico é que haverá um prestar de contas. Versículo 19. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Assim como quando o senhor dos servos voltou, houve um ajuste de contas, quando o senhor voltar, haverá também um ajuste de contas. E vemos que os dois primeiros servos, aqueles que negociaram, têm exatamente o mesmo tipo de resposta, o mesmo tipo de feedback por parte do seu senhor. Versos 20 a 23. Então o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Aos 3 servos foram entregues talentos de acordo com a capacidade de cada um. 2 deles, segundo a lógica, aqueles que teriam mais capacidade, foram aqueles que receberam mais, conseguiram duplicar a quantidade de talentos que lhes foram confiada. Quando chegou a altura do prestar de contas, eles apresentaram os seus resultados e tiveram exatamente a mesma resposta, ou quase igual à mesma resposta. Muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra e participa da alegria do teu Senhor. Então ambos os servos estiveram bem, ambos fizeram um bom trabalho, ambos foram dignos da confiança que lhes foi depositada. E é interessante que o seu Senhor não reconhece só que eles foram bons servos, mas reconhece também que eles eram fiéis, bom e fiel servo. Aquilo que eles fizeram foi de acordo com o que era esperado deles. Foram merecedores da confiança que lhes foi depositada e não se desviaram da missão que lhes foi entregue pelo seu Senhor. Mas há uma frase a seguir que também é muito interessante. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Os talentos que foram dados a cada um dos servos, 5 a um e 2 a outro, foram dados segundo a sua capacidade e eles fizeram um bom trabalho. Eles pegaram naquilo que lhes foi confiado e duplicaram. Cada um deles duplicou aquilo que lhes foi confiado. No entanto, o seu Senhor deixa-lhes logo um desafio. Para a próxima, espero melhor. Para a próxima, quero mais. De certa forma, aquilo que eles fizeram que foi bom era também pouco. E isto não é no sentido deste Senhor ser autoritário. Ele não está a pedir, não está, de certa forma, a dizer: sim, senhora, fizeste muito bem, mas ao mesmo tempo a denegrir aquele trabalho, porque de facto é pouco. Ele está a desafiar que para a próxima deve ser dado um passo maior. Para a próxima, se calhar, não vai dar somente 5 e 2, para a próxima, se calhar, vai dar 10 e 4. Se calhar vai dar até mais do que isso, vai dar 15 e 6. Se calhar vai fazer algo desse género. De qualquer forma, este sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, indica-nos que a fidelidade está presente nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E é algo que vai aumentando, que vai crescendo, que vai aumentando da capacidade que nós temos. E nós devemos apresentar fidelidade sempre. Jordan Peterson, no seu livro 12 Regras para a Vida, é um livro muito interessante, recomendo a leitura, tem uma regra que é: arruma o teu quarto. Esta regra é extremamente interessante porque arruma o teu quarto é algo que lá em casa nós estamos sempre a dizer ao Miguel para fazer: arruma o teu quarto. E ele é muito lentinho nisto e às vezes o quarto dele não fica arrumado e depois já é tarde e ele vai dormir, porque já é tarde. E eu acho que ele sabe esta jogada, portanto ele demora o seu tempo e depois vai-se dormir e o quarto fica desarrumado. Mas arruma o teu quarto não é uma regra que deva ser seguida somente
literalmente. Arrumar o quarto é algo que nós devemos fazer porque cai bem, fica bem, e os pais gostam muito quando os filhos arrumam o seu quarto, mas não é somente por isso que nós devemos arrumar o quarto. É uma questão também de princípio. Eu vi numa entrevista que fizeram ao Jordan Peterson, portanto, o autor deste livro, em que alguém da bancada, eu creio que foi na Austrália, lhe perguntou, ou melhor, disse que conhecia um jovem, alguém que tinha 16 anos, creio eu, que tinha muitas e boas ideias de como governar um país e o que é que este jovem deveria fazer com essas ideias que tinha. E a resposta de Jordan Peterson foi muito interessante. Ele disse-lhe, ele que arrume o seu quarto, ele que comece por arrumar o seu quarto. E ele depois explicou o que é que queria dizer com isso. E basicamente, nós não podemos ter grandes ideias de como governar um país, de como arrumar de certa forma um país, se não arrumarmos o nosso quarto. Possivelmente o quarto seria o único espaço que aquele jovem tinha sobre o qual tinha todo e total controlo. E então ele tem que começar por arrumar o seu quarto corretamente, para que depois se calhar consiga arrumar uma casa, para que depois consiga arrumar uma aldeia, para que depois consiga arrumar uma cidade e depois consiga arrumar o país. E se calhar eu saltei vários passos, várias coisas, vários degraus de arrumação até chegar à questão de arrumar ou governar um país. Eu comentava isto com a Marta e ela disse, pois, eu concordo, faz todo o sentido. Mas isso também quer dizer que tens de começar a arrumar a tua secretária. É verdade. A minha secretária muitas vezes fica completamente desarrumada. No entanto, naquela entrevista, quando ele responde àquela pessoa que aquele jovem deveria preocupar-se em arrumar o seu quarto, a resposta, ou melhor, a reação de quem recebeu essa resposta foi de muita frustração, sei lá, como quem diz, isso não faz sentido nenhum, porque ele de facto tem muitas e boas ideias de como governar um país. Eu sou sincero, eu tenho medo das ideias que uma criança, um jovem de 16 anos, possa ter sobre como governar um país. Mas eu acho que a resposta foi muito bem colocada, porque ao passarmos pelos desafios do que é ter um quarto totalmente arrumado, nós depois temos que passar pelos desafios do que é ter a casa totalmente arrumada, e há desafios no arrumar o quarto, há desafios no arrumar a secretária, há desafios no arrumar a casa, há desafios em todas estas coisas. E se calhar aquilo que nos faz sentido agora quando olhamos para o governar de um país vai mudar completamente de sentido quando nós passarmos pelas dificuldades de arrumar a nossa secretária, depois o nosso quarto, e depois a nossa casa e por aí fora. E, portanto, eu acho que a resposta foi uma boa resposta, no bom sentido. E também no sentido geral das coisas, faz sentido nós aprendermos por aquilo que é mais simples, para depois passarmos para aquilo que é mais complicado. O Miguel, meu filho mais velho, está na primeira classe agora, e já tem exames, ou testes, que é uma coisa que me surpreendeu um bocadinho, mas ele começou a aprender pelas letras, começou a aprender pelos números, começou a aprender pelas coisas básicas. E ele agora consegue ler algumas palavras, apesar de não conhecer algumas das letras que lá estão. Ele diz-me como é que se lê esta sílaba e aquela, mas eu não sei ler esta, pai, como é que isto se lê? Mas ele começou por aquilo que é mais pequeno, com os números a mesma coisa. Ele começa a fazer contas básicas pelos dedos, sabe os pequenos números, sabe que os números não têm fim, mas vai contando, vai aprendendo a contar. Portanto, ele sabe aquilo que é mais simples e um dia há de saber aquilo que é mais complicado. Não fazia sentido nenhum se eu chegasse ao pé dele com um livro de Tolstói para ler e com os exercícios de matemática que envolvam transformadas de Laplace. Até porque eu já não me lembro como é que se fazem transformadas de Laplace, portanto não iria correr bem. Mas não faz sentido darmos coisas demasiado complicadas a uma criança para ela perceber. E então daí o conceito. Arruma o teu quarto. Começa por aquilo que é simples e depois vais andando para aquilo que é mais complexo. E isto é um conceito que pode ser aplicado noutras coisas. Pode ser aplicado como fé, em outros conceitos como fé e como ética. Mas claramente também é um conceito que se aplica na fidelidade. Nós começamos nas pequenas coisas e vamos saltando de graus até termos capacidade para mais. E é este o desafio que o Senhor fez aos seus servos. Sobre Tenho que ir ler, peço desculpa. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito que te colocarei. O desafio é esse. Da próxima vez que o servo for embora, o servo já iria dar uma maior responsabilidade da próxima vez que o Senhor for embora, ele já iria dar uma maior responsabilidade aos seus servos. Ele já lhes iria ser exigido mais, porque já tinham passado
o primeiro degrau. Nós devemos ser fiéis a Deus no pouco, para que possamos ser fiéis a Deus também no muito. Nós devemos ser fiéis a Deus nas pequenas coisas que nós fazemos. No ler a Bíblia com regularidade, no meditar com regularidade, no procurar aprender e crescer com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Nestas pequenas coisas, para depois podermos fazer outras coisas. Nós não podemos ser, e a própria Bíblia fala nisso, nós não podemos ser líderes de uma igreja se não tivermos a nossa casa em ordem. É algo que faz parte. Há um degrau a ser passado primeiro, antes de se chegar ao nível seguinte. E fidelidade é um destes degraus. Apresentar fidelidade nas pequenas coisas, para que depois também a possamos apresentar nas grandes coisas. Se dermos um salto demasiado grande, a coisa não irá correr bem. Eu estou ali a olhar para o Joe recomeçou a correr. O Joe recomeçou a correr. Eu ainda não recomecei a correr. Pronto, agora neste momento sou eu que tenho que perseguir o Joe. E o Joe começou-me a dizer, não, eu já corri poucos quilómetros e agora estou a começar a correr mais quilómetros. É exatamente o mesmo conceito. Se o Joe fosse correr uma maratona no seu recomeçar, não só não iria correr muito bem, como ele iria desmotivar, certo? Era isso mesmo. Então nós temos que ir por pequenos passos. Quando eu recomeçar a correr, eu vou correr na descida que sai da minha casa até lá ao fundo e depois vou aproveitar um bocadinho aquele plano e se calhar fico por aí. Porque se eu der a volta e na subida para cima, a coisa não vai correr bem e eu quero que os meus pulmões se mantenham aqui dentro. Então nós temos que dar pequenos passos para depois podermos dar passos maiores. É assim que funciona. E isto é um contraste grande, ou aquilo que foi dito a estes dois servos, é um contraste grande com aquilo que é dito depois ao terceiro servo e com a própria atitude do terceiro servo. Versos 24 até 27. Chegando, porém, o que receberam um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste e ajuntas onde não espalhaste. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros o que é meu. Vemos que ao terceiro servo foi confiado apenas um talento. Como o confiar dos talentos foi de acordo com a capacidade de cada um, este servo era o que tinha menos capacidade. Era aquele do qual se esperava menos. Mas ainda assim foi-lhe confiada qualquer coisa. Ainda assim foi-lhe confiado um talento. E ele tinha a mesma função que tinham os outros dois. Ele tinha que administrar aquele talento que lhe foi confiado. Mas temos alguém que tinha menos capacidade que os outros dois, alguém que ainda assim foi confiado alguma coisa, mas temos alguém que, além de não ter sido fiel de forma nenhuma, foi alguém que depois criticou o seu senhor. Foi alguém que, quando chegou e apresentou ao seu senhor aquilo que tinha escondido, lhe disse: eu sei quem tu és e eu escondi porque tive medo de ti, portanto a culpa é tua. Foste tu que causaste isto que eu fiz. A culpa é tua. Isto indica-nos também que a fidelidade é um indicador da nossa maturidade, em particular maturidade cristã. Se nós formos fiéis, nós seremos cristãos mais maduros. Fidelidade é também um indicador daquilo que nós crescemos, daquilo que nós evoluímos, daquilo que nós fomos aprendendo. Alguém que foi infiel no sentido de esconder o talento que lhe foi confiado e depois ainda culpa ao seu senhor, é alguém que não é minimamente maduro, é alguém que não teve a maturidade de dizer que aquilo que fez foi por sua própria decisão, foi porque ele escolheu fazer assim, foi ele que escolheu esconder aquele talento, não foi de forma nenhuma obrigado a que ele fosse ter essa atitude. Então, fidelidade é também um indicador de maturidade, que mais uma vez vem para a questão dos degraus. Se nós formos crescendo em fidelidade, também estaremos a ficar mais maduros. E maturidade é diferente de idade, é diferente de velhice. Nós podemos crescer em maturidade, não é preciso sermos velhos para sermos maduros. Então este era o terceiro ponto. O quarto e último ponto: existe também uma recompensa para aqueles que são fiéis. Nos versículos 21 e 23 nós temos aquilo que o Senhor disse aos servos que negociaram com os seus talentos.
entra e participa da alegria do teu Senhor. Depois, em relação ao último servo, nós temos, no versículo 28 a 30, tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, para além de haver um julgamento ou um prestar de contas, há também uma recompensa para aqueles que são fiéis e há um castigo para aqueles que não são fiéis. E nós devemos ter um pouco esta noção nas nossas vidas. Vão-nos ser pedidas contas, nós vamos ter que apresentar o resultado daquilo que nós fizemos, o resultado do nosso trabalho, e a fidelidade que nós temos será, de certa forma, também ela julgada, será avaliada, e nós seremos ou não recompensados por isso. Dependendo daquilo que o Senhor encontra em nós, nós poderemos ser castigados ou poderemos ser recompensados. Então, voltando ao início, será que Luís Figo foi infiel ao Barcelona? Honestamente, eu não sei a resposta. Porquê? Porque, em termos contratuais, ele tinha um contrato, mas alguém pagou a cláusula de rescisão desse contrato, portanto, legalmente ele não fez nada de errado, portanto, legalmente, do ponto de vista legal, ele não foi infiel. Por outro lado, ele tinha um contrato inicial que não cumpriu. De alguma forma, não houve nada ilegal, mas ele pôde anular aquele primeiro contrato para fazer um contrato e seguir para o Real Madrid. Então, portanto, do ponto de vista contratual ou legal, se calhar não houve infidelidade nenhuma. Do ponto de vista emocional, houve muita infidelidade, porque aquelas pessoas acreditavam os adeptos do Barcelona acreditavam que ele ia cumprir aquele contrato e ele não cumpriu aquele contrato. Ainda hoje Luís Figo tem problemas quando vai a Barcelona. Ainda agora há pouco tempo, não sei se foi em 2022 ou 2021, houve um episódio, um documentário, em que ele conta a sua versão da história, porque ainda hoje ele tem problemas com esta mudança, de camisola. Então, do ponto de vista emocional, sim, Luís Figo foi infiel. Isto já aconteceu com outros jogadores que trocaram o clube onde estavam pelo mais direto rival, e isso representou para eles algum problema. Do ponto de vista emocional, as pessoas parece que se habituam a ver aquele jogador naquele clube e jogar pelo seu rival, apesar de ser somente o trabalho dos jogadores, é algo que não é muito bem visto. E eu compreendo, apesar de não ser um adepto fervoroso de futebol, eu não gostava que um piloto de Fórmula 1 trocasse pela equipa rival. Não me iria cair muito bem. Então, em termos emocionais, se calhar houve infidelidade. Mas apesar de nós olharmos para este caso de Luís Figo e pensarmos se houve ou não fidelidade ou infidelidade ou o que quer que seja, na parábola que nós vimos hoje, parece que a linha é mais clara. Nós vimos claramente quem foram os servos que foram fiéis e quem foram os servos, ou o servo, que foi infiel. Também vimos um pouco acerca das consequências que rodeiam a questão da fidelidade. O ter ou não ter fidelidade é algo que é importante e é algo que trará as suas consequências também. Então, fidelidade é extremamente importante porque é também um indicador da nossa maturidade cristã. É algo que Deus vai usar para nos julgar quando o nosso tempo aqui nesta terra terminar. É algo que nós devemos procurar ter e ter em grande quantidade e ter muito, porque é algo que vai ser usado para a nossa avaliação. Então, e resumindo os 4 tópicos que nós vimos na parábola, temos a posição de Jesus no presente. Ele foi para nos guardar lugar e foi para interceder por nós, mas Ele vai voltar. O que é que estamos a fazer neste meio tempo? O que é que estamos a fazer com o nosso tempo enquanto Ele não volta? O segundo tópico, a posição do crente no presente. O que estamos nós a fazer com aquilo que Jesus nos deixou? Com aquilo que nós temos a missão de administrar? Será que fomos negociar? Será que estamos a granjear, a tal palavra que eu gosto muito? Ou será que fomos enterrar ou esconder? Será que simplesmente colocámos a um canto até que Jesus volte? Terceiro ponto, haverá um prestar de contas. Cada um de nós deverá negociar com aquilo que nos foi
confiado, e a fidelidade que nós demonstrarmos com este negociar daquilo que nos foi confiado será depois avaliada, e nós devemos apresentar fidelidade sempre, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Começamos pelas mais pequenas até chegarmos àquelas que são maiores, mas devemos procurar apresentar fidelidade sempre e querer que ela cresça. E finalmente, o quarto e último tópico, a recompensa dos crentes. Aqueles que se revelarem fiéis serão recompensados por isso. Então que nós saibamos ser fiéis, que nos mostremos dignos da confiança que Jesus depositou em nós, que possamos chegar depois e possamos ouvir servo bom e fiel. Que não fique aquela ideia de que algo não correu bem ali e que nós deixámos alguma coisa por fazer e que nós devíamos ter feito mais do que aquilo que nós fizemos. Lembremos-nos que Ele é fiel para connosco. Ele prometeu e Ele cumpriu, e ainda há coisas que prometeu e ainda não cumpriu, mas irá cumprir. Isto vai acontecer. Portanto, Ele é fiel para connosco. A barra é um bocadinho elevada. O objetivo é um bocadinho elevado. Mas ainda assim a nossa missão é muito clara. Sermos fiéis naquilo que Ele nos confiou, naquilo que é a nossa vida, o nosso viver. Até porque isso depois será julgado. Então que o Senhor nos abençoe a sua palavra e nos ajude a sermos cada vez mais fiéis à sua palavra.